seja bem-vinda e também bem-vindo a mais um Tricotar, toda segunda-feira às 8 da noite, um programa inédito aqui para você. E o tema do programa de hoje vai ser dinheiro. Será que dá para a gente construir um futuro tranquilo financeiramente? Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Estamos começando mais um Tricotar. Vou apresentar minhas tricoteiras de hoje. Ana Tércia Romano, nossa advogada, seja bem-vinda. Obrigada, um prazer aqui, mais um programa. É isso aí. Madame Retratos também, fotógrafa, seja bem-vinda. Obrigada. E a nossa convidada de hoje é a Thaísa, que é especialista em investimentos. Investimentos. Vamos falar sobre dinheiro? Vamos falar de dinheiro. Seja Obrigada pelo bem-vinda. convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Maravilha. Esse já era um assunto que eu queria já trazer para o programa já faz um tempo e hoje já deu certo aqui. Quando eu falei que ia ser esse tema, Thaísa, já teve tricoteira que falou que não queria vir para o programa hoje. Falou, é melhor não. Quem é? Não sabe, nem imagina essa ideia. Mas eu acho que falar sobre dinheiro, né? Eu sempre bato nessa tecla de falar que a gente deveria falar muito mais. Né? A questão até da educação financeira, que deveria fazer parte. Né? Eu acho que, na verdade, essa é a questão mais difícil. Eu costumo dizer que economia é comportamento. Uhum. Ela invade todas as áreas da nossa vida. E se a gente não cuida dessa parte, a gente tem problemas saúde mental, às vezes de saúde física, e acaba não conseguindo viver a vida que a gente quer viver. É muito mais profundo do que a gente imagina. E quando a gente começa não querendo conversar do assunto, ou fugindo dele, eu costumo dizer para todo mundo que o primeiro passo é se encarar no espelho, Sim. entender como é que você lida com isso, porque é emocional, a gente lida com dinheiro através de emoções, apesar de ser algo racional, a gente não lida de forma racional. E se a gente não se olhar de frente e entender quais são as prioridades, o que a gente realmente quer e que valores a gente tem na vida, fica difícil organizar isso. Então, acho que o primeiro passo é um autoconhecimento, isso é o primeiro step para que a gente consiga falar de dinheiro sem ser um tabu, sem Sim. ser um mito. Muitas crenças também, né, em cima dessa questão de dinheiro. Eu não sei para vocês, mas eu venho de uma geração que muitas vezes falava, ter dinheiro, quem tem dinheiro não é boa pessoa. Exato. Então, muitas crenças também colocadas, né, e que a gente vai mudando isso conforme a gente vai conhecendo, né? Eu trabalhei muito tempo em banco e eu acreditava de verdade que ou você nascia de uma família que tinha dinheiro, ou era algo que você tinha feito que alguém ali naquele momento fez alguma coisa errada. Uhum. E conforme você vai conhecendo as pessoas, e eu fui lidando com pessoas que têm dinheiro e pessoas que conseguiram prosperar bastante, é que você fala, cara, não é isso. É muito trabalho, uma boa dose de sorte, Sim. mas tem muito a ver com a vontade de tornar aquilo uma prioridade. Então, não é que é simples, não é fácil, não é isso, mas é possível melhorar muito a qualidade de vida que se vive, qualquer que seja ela, olhando de frente e tirando esses estigmas. Aqui no Brasil a gente fala muito isso, né? Podre de rico, expressões que já chegam carregadas de valores ruins, né? A gente tem vergonha de dizer que tem dinheiro, tem vergonha de dizer que investe, tem vergonha e se vangloria quando é o contrário. A gente estava aqui conversando, né? E até o colega falou assim, minha conta tá igual o mês passado, negativo. Aí a gente dá risada e acha que é engraçado. Mas quando alguém fala assim, não, puxa, para mim, consegui chegar num patamar que eu queria, ou consegui uma viagem X, ou consegui uma casa, todo mundo tem vergonha, vão me invejar, melhor eu não falar, vão achar. Então, isso já atrapalha demais o processo de olhar de frente para o dinheiro e falar assim, não, eu quero, isso também é para mim, eu quero construir. Eu não sei se ele me escuta, mas eu falo. Já é um passo, já é um né? passo. Eu falo, já é um passo da gente entender isso, né? E eu acho que é importante também, eu acho que tem algo em comum aqui em todas as histórias, que foi até uma virada de chave, profissionalmente, né? Você falou que veio de um emprego público e passou a pensar na sua empresa, você trabalhar para você. Eu também vim de um emprego público, acabei pedindo exoneração de um cargo para empreender numa outra área. Madame também? Também.
Como é que foi isso para você? Você mudou de área também, né? Eu sou técnica de enfermagem, né, por formação. E eu decidi sair visando viver, quando ela fala assim, sobre enriquecer, acho que foi antes até de iniciar o programa, enriquecer o negócio do outro, né? Não consegui enriquecer o meu negócio, o meu sonho, o meu propósito. Aí ali eu falei, não, assim eu não vou conseguir chegar onde eu quero. E aí onde eu abandonei a carreira de técnica de enfermagem para viver na fotografia. E Ana também tem Eu também. Mudou de profissão, né? Sim, eu era enfermeira, trabalhei 10 anos, já tinha cargo de gestão, mas ou para eu crescer eu ia ter que mudar de estado, sair de Santos, mas eu não ia ter a liberdade que eu queria, que hoje eu tenho, né? Então, essa palavra que você usou, eu adoro, liberdade. Né? Porque para mim, dinheiro, investir, é liberdade. É liberdade de pensamento, liberdade de atitude. Eu não sei como é que foi para vocês esse processo, mas muitas vezes a gente tem vontade de mudar de rumos, ou porque não faz muito sentido em relação a valores, ou muitas vezes porque a nossa vida mudou, a gente virou mãe, e aí a gente quer mais tempo, a gente quer mais liberdade de tempo, e aí a liberdade de tempo começa a contar tanto quanto a liberdade de dinheiro. Exatamente, porque quando eu mudei, que eu deixei a área da saúde e eu comecei a advogar, durante um bom tempo eu ganhava menos advogando do que quando eu era enfermeira. Perfeito. Mas a liberdade que eu tinha de fazer o meu horário aí... Ô, Ana, e eu acho que eu também senti isso, né, o que você comentou, mas para mim ainda tinha um outro ponto, que eu falava assim, se eu continuar aonde eu estou, eu não vou chegar onde eu quero. Então, assim, o que mais me impulsionava, mesmo nos momentos mais difíceis, porque a gente faz um planejamento que às vezes não sai como a gente imagina. Muitas vezes. Acho que a maioria das vezes. Mas para mim, saber que, eu tô no caminho, é isso que eu quero e isso daqui vai me levar. E eu sempre associo muito a questão de dinheiro, a liberdade e também a segurança. Isso. Para mim é segurança, não adianta a gente falar, vivemos sim ainda num país que o sistema de saúde não é um sistema de saúde. Então, quando eu penso nessa questão, e tenho um filho que hoje tá aqui, né? Não posso mostrar, mas ele tá aqui. Tem 18 anos já, mas é uma questão de segurança. Então, todos esses pontos me levavam a pensar dessa maneira. Essa parte, eu costumo dizer que quando você é adulto, investir é uma questão de responsabilidade. Né? Então, quando eu falo de investir, não é só, eu quero comprar 1000 roupas, viajar para 1000 lugares, mas o primeiro investimento, que a gente chama de reserva de emergência, é justamente para qualquer emergência, eu tenho algo em que eu possa recorrer, sem precisar pagar juros demais, recorrer a banco, a agiota, seja lá o que for. Então, esse primeiro investimento, ele é responsabilidade, né? Como um pai e uma mãe, se precisa comprar um remédio caro, se precisa fazer algum tipo de tratamento, ou se como que pode não ter nada, zero? Então, isso não veio da minha família, né? Foi algo que eu fui construindo, porque isso também é muito difícil. A gente tem esses valores enraizados do que nós aprendemos em casa. Muito. Então, meus pais não tiveram uma vida nada fácil, então nunca foram devedores de nada, mas é sempre naquele limite, não sobrava nada, era sempre pagava tudo difícil. E ficava. Parcelados a vida toda, 12 vezes, 24 vezes. Então, assim, era uma eterna dependência. O dinheiro não era liberdade, o dinheiro era prisão. E eu achei que aquilo era normal. E trabalhei na Caixa. A primeira coisa que eu fiz, o financiamento, né, da casa, era lógico. E era muito óbvio naquele momento, né? Todo mundo fazia. E aí, a hora que você para pensar, aonde que eu vou chegar com isso, né? Aonde que eu vou? Vem mudança de cidade, no cargo que eu estava, para ir mais para cima, eu tinha que mudar de estado. Eu falei, putz, não vou morar em Brasília, também, né? não é a minha cara, eu quero meu filho podendo ficar na praia, perto dos avós e tudo mais. E você chega uma hora que fala assim, aonde eu estou aqui, para mais do que isso, além de me mudar, tem muito a ver com política, com contatos, e nunca foi a minha, né? Eu sempre fui estudar demais, eu sempre fui a nerd das coisas. Não dependia exclusivamente da sua competência. Exato. Né? E quando a gente sai disso, e aí vocês podem falar por experiência própria, é que eu até falei isso outro dia no Instagram, você precisa estar pronto para as responsabilidades que vêm de ser empresário. Então, quando a gente trabalha em algum lugar, também quando dá errado, a meta era muito alta, meu chefe não sabe nada, o meu colega de trabalho não ajudou em nada. Agora, quando tá
só alguém para quem colocar a culpa, Exato. Quando tem só a gente, deu certo, o mérito é nosso. E deu errado, a culpa também é nossa. E aí vem mais ainda para mim, essa transição de carreira que as mulheres têm necessidade, é outro ponto de, se ela não tiver uma reserva ali, como que faz isso? No escuro? Vai lá e dá o passo e vê se vem o chão, né? Fica muito mais difícil. Então, óbvio, acredito muito que a gente não é dono do destino, Deus é quem sabe da nossa vida, mas a minha parte eu preciso fazer, eu preciso estar pronta para tudo que aconteça, eu tenho assim, não, eu pensei nisso, eu estou preocupada com isso, então se algo desviar, ok, mas minha parte eu fiz. Isso é o que eu falo, é libertador, a gente sentir que não, se eu precisar mudar de rumo, tem como. Se um contrato não der certo, tá tudo bem, eu vou dar um jeito. Tem coisas também que mudam o nosso relacionamento com o dinheiro. Eu tenho um episódio que eu vi o dinheiro de uma forma na minha vida e depois desse episódio eu vejo de uma outra forma, que eu acho que tem a ver com a questão da segurança. Eu fazia faculdade, já trabalhava e eu arcava com todos os custos da faculdade, do transporte, da alimentação. E aí chegou um período que eu precisava decidir se eu jantava ou voltava para casa. E aí eu voltando da faculdade, uma amiga minha que hoje é até minha comadre, ela falou assim: vamos jantar alguma coisa? Vamos comer um lanche? Eu falei, não, hoje eu não posso porque eu só tô com dinheiro de volta. Cheguei na frente do ponto de ônibus, o último ônibus indo para Praia Grande. Quando eu fui subir, o motorista contou minhas moedas e falou, falta 35 centavos, você não vai. Eu voltei e fiquei desesperada, porque eu falei, se eu não tenho para pagar o ônibus, como é que eu vou voltar para minha casa agora? Era o último ônibus. E aí, dali, o dinheiro teve um outro peso na minha vida. Então, assim, hoje é até um gatilho emocional para mim, quando eu chego em certas situações que começa a reduzir, eu falo assim, eu preciso trabalhar mais, Então, assim, eu tenho que ter um certo controle de emoção e de como eu viso o dinheiro, mas ele mudou muita coisa ali para mim. Eu acho que até ali, por questão familiar mesmo, o dinheiro era feito para pagar contas. Isso. E dali eu falei, não, o dinheiro não é feito só para pagar contas, eu preciso viver além de sobreviver. Além de sobreviver. Esse conceito de viver, não só sobreviver, eu só fui entender quando eu consegui viver e não só sobreviver. Que você fala, cara, a sua cabeça abre de um jeito, você começa a olhar o mundo de outra forma, e aí você começa a querer construir coisas, porque você começa a pensar além daquele ciclo, pagar conta e o boleto, e parece que você está naquele, e a preocupação, e se de repente acontece isso, aquilo, é muito pesado. A gente merece poder viver e ver a vida de uma outra forma. Sim. E acho que as mulheres alcançaram tantos lugares importantes no mercado de trabalho, tantos lugares importantes em várias áreas, mas ainda se sente dependente em relação ao dinheiro. Então, eu falo que empoderamento de verdade é quando você pode pagar as suas contas. Todo mundo fala assim, meu boleto, isso... Eu falo, eu adoro o boleto, porque foi decisão que eu fiz, eu decidi, e eu tô podendo pagar o boleto. Então, o boleto para mim não é, mais um. Eu falo, tô podendo pagar mais um boleto. Eu escolhi isso, Eu escolhi isso. Então, acho que isso também muda tudo. Muda tudo. Tem a ver com uma mudança de mentalidade. Eu acho que essa questão de dinheiro é associar a mentalidade. Eu li um livro que é muito famoso, Segredos da Mente Milionária, que também me fez repensar várias coisas em relação ao dinheiro também. E isso é independente, muitas vezes, do tamanho da renda. A gente tem estudos da Ambima. A Ambima é um órgão que regula o mercado financeiro e eles... analisaram comportamentos semelhantes independente do tamanho da renda. Então, com pessoas que conseguem fazer reservas, mesmo com rendas muito baixas, porque entenderam a importância de não viver no teto. Lógico que a gente tem pessoas que vivem abaixo do que é necessário para comer, né? Mas dentro de uma média, né, de uma renda média, é independente. Pode ter pessoas que estão ganhando 100 mil por mês e mesmo assim tem não adianta você ganhar 100 mil e gastar 500 mil. E tem gente que quando eu falo, acham que é impossível, gente. Não, ganha 10 e gasta 5. Então, acho que é mentalidade. Olha, meninas, eu não vou te cortar, mas bloco. Próximo bloco. Eu sabia que esse programa... A gente volta com você, tá, Ana? Um intervalo rapidinho, a gente já volta. Voltando aqui com o Tricotar hoje falando sobre dinheiro. Eu não vou nem mais perder tempo, já vou voltar com a Ana. Fala, Ana, o que você estava falando no bloco anterior. Essa questão de comportamento, né? Eu cresci, meu pai sempre foi aquele certinho que comprava uma bala e marcava, tinha o caderninho e no final do mês...
Então, assim, trabalhava para pagar conta. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava para pagar conta. Sim. E aí, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava e eu estava feliz porque eu trabalhava para pagar conta. E eu só fui me dar conta que eu não tinha um centavo quando eu fui empreender. Eu falei, gente, peraí. Foi comigo também. Agora eu vou ter que guardar, porque eu não sei como é que vai ser o mês que vem, eu não próximo tenho mais mês. salário. E aí eu falei, eu tenho que começar a juntar. Aí eu entrei numa questão, para você juntar. Você tem que trabalhar mais ou você tem que gastar menos? Olha, é uma excelente pergunta, mas eu acho que é um mix das duas coisas. Quando a gente tem uma vontade específica, eu costumo dizer assim, se eu tenho um sonho, eu quero viajar, conhecer tal lugar. Então, aquilo me incentiva a trabalhar mais para alcançar aquele objetivo. Mas, no meu mês a mês, o principal boleto, o primeiro boleto que eu pago é pro meu eu do futuro. Então, eu falo que é o meu primeiro boleto. Então, do mesmo jeito que a gente paga o aluguel, ou o financiamento, ou o que quer que seja, o boleto pro seu eu do futuro tem que estar lá. Então, esse mês a mês, o gastar menos, ele tem que estar embutido na sua planilha. Então, se você trabalha pagar contas, mesmo que você tenha essa mentalidade ainda, já é a uma conta. É o seu eu do Adorei. futuro. O meu eu do futuro tá nesses da vida aí, será? Esses lugares. Não, meu eu do futuro, já amiga, tá. vai ser magra e rica. Você não tá entendendo. Eu fico brincando que eu falo que o meu eu do futuro, eu invisto muito em saúde, por isso que eu falo Que brincando legal. sobre isso. E porque para mim são conceitos parecidos. O que é saúde? É você abrir mão, às vezes, de um prazer imediato, de um doce, de uma bebida, de alguma coisa assim, porque você está pensando no seu corpo do futuro. Fala assim, não, isso aqui não vai fazer bem para mim, isso aqui é melhor eu evitar isso. Dinheiro é a mesma coisa. E é muito difícil. Tem um cara, chama Daniel Kahneman, ele é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, porque ele fez teorias de como as pessoas não lidam de forma racional com dinheiro. E é interessantíssimo que isso é uma ciência. A gente fala de conhecimento próprio, mas é uma ciência e uma das coisas mais difíceis é justamente deixar o prazer para o amanhã. Deixar para amanhã. Então, quando a gente já coloca isso no imediato, é uma conta, vou ter que pagar todo mês, está ali. Começa aos poucos a virar um prazer. Porque quando é pouquinho, ai, nossa, um sacrifício para não dar nada, rendeu, sei lá, centavos, né? E que isso aqui não vai dar nada. Quando você chega assim, eu consegui 10 mil, cara, já fica um número considerável. Aí você já fala assim, não, agora, já. Aí daqui a pouco você vai, passa mais um tempo, 100 mil. Cara, fala, não, eu posso ganhar o mundo. Aí começa a ficar mais gostoso guardar. E aí você começa a ter aqueles gatilhos de dizer, não, eu quero chegar em tanto. Então, eu acho que é um mix das duas coisas. Eu quero ganhar mais quando eu tenho alguns objetivos ousados. Eu quero conhecer Nova York, eu quero ir, sei lá, para a Europa. Eu quero trabalhar mais para isso. Ou, independente desses sonhos, meu mês a mês, o boleto do eu do futuro. Boleto. Nossa, adorei a ideia. Vou emitir o meu boleto. O meu boleto. Teve uma fala sua que me pegou bastante quando sobre guardar. Você falou investimento. E aí, na minha cabeça, funcionou como se eu estivesse investindo, aplicando mesmo. Porque eu só guardar, pra mim, eu tenho esse problema. Tipo, nossa, mas só Tá 100 guardado. reais. Nem mas sei só se eu vou 100 estar reais. viva amanhã, por que eu vou guardar dinheiro hoje, né? Esse do guardar da incerteza não me pega tanto, mas é assim, mas eu vou botar só 100 reais, para eu fazer X vai demorar tanto tempo, então um pouco, sempre para mim é muito pouco, sabe? Mas nessa, visando com um investimento, já mudou a sua vida. Muda. E assim, investir faz com que, aos pouquinhos, o dinheiro vai trabalhando para você. Então, no começo, é você que trabalha muito e você vai guardando o que você pode. Você pode menos, você vai juntando pouco. E aqueles juros que vai rendendo ainda é pouquinho. Então, assim, você não faz tanta diferença. Aos poucos, você vai alimentando, colocando fermento ali, para que essa relação vá se invertendo. Então, o que eu espero, né, o que eu estou tentando construir e que eu falo muito, principalmente nas redes sociais e tal, é que você faça esse fermento crescendo aos poucos. O que enriquece é trabalho. Não existe nenhum tipo de investimento milagroso que, se alguém te prometer em pouquíssimo tempo, muito dinheiro, foge, que é cilada. É golpe. Né? O que enriquece é trabalhar, mas aos poucos, esse fermento que você vai colocando ali, ele se inverte. E você vai vendo que a maior parte já não vem mais do seu aporte, vem do próprio rendimento. Né? Então, exige disciplina, assim como para você ter uma saúde perfeita, exige disciplina. Então, assim, você tem que fazer a sua parte. Mesma coisa, na saúde, mas eu posso morrer amanhã e não adiantou nada. Pode. Só mas por e se isso você não você morrer não amanhã? vai investir, né? Né? E se não acontecer? E se você ficar aí? Né? Então, assim, eu falo que se tudo der certo, eu chegar lá na frente, eu quero ser uma pessoa que consiga usufruir desse dinheiro com saúde.
né? Então, acho que eu misturo muito esses dois itens, porque para mim fazem muito sentido juntos. E eu falo, a gente merece. Por que o seu eu de amanhã merece passar mais dificuldade ainda do que agora? Porque as coisas no futuro ficam mais difíceis. Que agora, amiga. Eu quase chorei nessa fase. Meu Deus, não consigo nem imaginar. Mas não é. Agora a gente tem mais saúde, a gente tem mais vitalidade, a gente tem mais tempo de fazer as coisas. O normal é que você vai envelhecendo e você vai ficando menos afim de trabalhar tantas horas ou de estudar o tempo todo. Isso é normal. E aí você vai ter como? Você vai baixar como o seu padrão de vida? A que nível? Né? E se você tiver um problema de saúde, que você precisa de um acompanhamento? Então, assim, se você parar racionalmente para pensar, você tem que fazer o seu emocional obedecer esse pensamento, sabe? Porque senão, quanto mais tempo você deixar para trás, pior fica. O maior ativo é o tempo. O tempo é o que faz as coisas serem mais leves. Se a gente começa muito tarde, fica cada vez mais difícil. Sim. Eu já tinha essa percepção que a questão do dinheiro tem a ver com mentalidade. Eu já entendi. E ouvindo a Thaísa falar, que é alguém que lida com isso todos os dias, me dá mais ainda essa certeza. Porque são pontos, igual ela fala, é investir no meu eu do futuro. Então, assim, eu não estou guardando dinheiro para o dinheiro ficar lá guardado. Não, eu tenho um objetivo que eu sei que se eu fizer um investimento e tal... Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Muito se fala da reserva de emergência, a gente fala também, ouvi muitas vezes que é 30% do que você ganha. Existe uma porcentagem para você investir nesse eu do futuro? Ou é de acordo com o tamanho do seu futuro? Depende. Muitas vezes no começo de carreira, você tem um salário mais baixo, mas ao mesmo tempo você tem menos compromissos, né? Então, você falou que seu filho tem 18 anos. Ele começa a trabalhar hoje, que compromissos ele tem? Que contas tão grandiosas ele tem para pagar? Então, é alguém que consegue guardar uma porcentagem muito maior. Faz muito sentido. Então, não tem a ver com o valor em si, mas ele tem menos compromissos. Quando a gente fala de 30%, é porque dói, cortar 30% do salário dói. Mas, se você tivesse que viver por alguma emergência, olha, ou você vai ganhar 30% menos, ou você vai ter que ser desligado da empresa. Você aceitaria isso? Não, tudo bem, vou dar um tempo aqui. Mentalidade. Mentalidade. E você falou muito bem quando fala de criar um objetivo. Então, para algumas pessoas, eu adoro imaginar a velhinha lá na Europa, passeando, feliz da vida. Tem pessoas que têm outros objetivos. Sim. Por exemplo, eu tive uma cliente médica que para ela era muito difícil ela entender essa relação dinheiro por dinheiro. Não tinha muitos compromissos, não tinha filhos, não era casada e uma renda alta. Ai, Thaís, eu não sei onde coloco o dinheiro. Ela veio me procurar porque ela não sabe onde eu coloco. Falei, esse problema é bom. Passa o meu contato para ela, que a gente tem uma vários coisa chamada doação. Esse problema é bom, mas no caso não dela, deixa de ser um problema. ela não via sentido. Sem perspectiva, né? Sem perspectiva. E aí nós fizemos uma entrevista muito difícil, porque eu fui fazendo perguntas mais pessoais, e ela falou, não, eu sei que para eu ser mãe, eu preciso ter um dinheiro guardado. A gente chegou nisso na conversa, né? Não foi claro. Porque ela trabalha sob demanda. Vai ter que ela é diminuir a médica. demanda. Então, se ela faz um plantão, ela ganha. Então, hoje está nadando, está tudo sobrando. Ela vai viajar, passear, balada, lá. Só que se ela não vai, ela não ganha. Então, se ela adoece, é um problema. Se ela tem qualquer acidente, é um problema. E se ela quer engravidar, então, mais ainda. Como é que ela vai fazer um plantão grávida ou com neném recém-nascido? Fica difícil. Ela queria fazer uma pausa. Eu falei, então pronto, então vai ser esse o objetivo. Que número você precisa para você se sentir tranquila durante esses meses? Então, meu custo de vida é tanto, nananana, fizemos umas contas. Pronto, agora você tem um objetivo. Isso aqui é a sua maternidade. Acabou de juntar isso aqui, você pode ser maior que você quiser. Pode ser que seja aqui, daqui a 1 ano, 2 anos, mas está pronto. Aquilo virou um incentivo tão grande que ela falava assim, Thaís, sobrou 1.000, Thaís, sobrou 500 reais. Então, assim, qualquer dinheiro já virou, aquilo ficou grande. Então, para algumas pessoas, eu quero morar fora, eu quero fazer um curso fora, eu quero comprar minha casa. Os sonhos e objetivos são muito diferentes e muito particulares. Mas né? os 30% eu falo que é bom, é uma boa medida, porque desses 30%, pensa que uma parte tem que ser para o eu do futuro, de qualquer jeito. Mesmo que você tenha os objetivos no meio, esse lá, então, pelo menos 10 tem que ser para lá para frente, para mais de 10 anos. E você tem coisas no meio. Você quer viajar, você quer trocar de carro, você quer... Então, no meio do caminho também tem outros objetivos. Então, 30% é uma boa conta. Cada um vai ter um momento. Então, quem começou agora, de repente, guarda 50, 60, mas que é melhor ainda. Mas 30 é aquela dorzinha que faz bem. Thaís, eu tenho uma notícia para te dar, uma ruim e uma boa. A ruim é que nós chegamos ao final aqui do programa e a boa é que você vai ter que voltar. Com muito prazer.
com Vou muito fazer prazer. uns agradecimentos aqui aos nossos parceiros. Lesa Les, que está me vestindo, fica ali no Praia Mar. Tem coleções lindíssimas para vocês, mulheres, sempre coleções novas. Agradecer também a Magnólia Camargo, que é o empreendimento aí, ó, com as joias lindíssimas também, compondo aqui os looks, que é da Madame Retratos aqui também, mais um negócio. Agradecer também Festa Escova Santos, Canal 6, que sempre cuida do meu cabelo e da minha maquiagem. E um agradecimento especial à nossa patrocinadora, que é a Yang Santos, essa marca de lingerie funcional para as mulheres, que tem uma novidade agora. Você que não tem tempo de ir até a loja física, elas separam, fazem uma seleção de peças ali especiais para o seu gosto, para você provar e experimentar no conforto da sua casa. Ana, Madame, obrigada. Imagina, eu que agradeço, maravilhoso, Thaís. Volte mesmo. Pode deixar, adorei. Madame, obrigada. Valeu a pena não ter fugido. Tá vendo? Thaísa, deixa por favor as tuas redes, onde que as pessoas podem te encontrar. Teu conteúdo no Instagram também é maravilhoso. Ai, Obrigada. obrigada. Eu agradeço demais poder estar aqui. Eu tô no Instagram, é Thaísa Nusa, é THAYSSA. Meio dificinho, mas vai lá. Eu faço live todas as terças-feiras com assuntos diferentes. A gente fez uma série de lives sobre Previdência. Vamos começar uma outra amanhã. E acho que vai ser gostoso esse bate-papo. Então, se quiser, pode me encontrar lá. Obrigada, adorei. Tem muita coisa ainda pra gente falar. Bastante, né? bastante. E hoje é o nosso último programa aqui na TV Santa Cecília. Não posso deixar de agradecer a toda a equipe, a família Teixeira, ao pessoal aqui da técnica que ficaram aí esse período, essa temporada lindíssima Já com a gente. estão chorando, Obrigada. né, Van? Já estão chorando. meninos. É só um até breve. O Tricotar vai ficar fora do ar uma semaninha aí, mas a gente já volta cheia de novidades também numa casa nova, mais que Santa Cecília sempre vai estar aqui no meu coração. Obrigada, um beijo e vamos dar um tchau lá na câmera. Até mais.